5 dicas especiais para você que quer fazer a prova SESP-UNB, que é um formato de prova muito peculiar para grandes concursos públicos. Então, o que eu vou fazer para essas dicasinhas? Eu vou dar o suprassumo do que você precisa para fazer uma boa prova, formato SESP-UNB. Acompanha a primeira dica aí. As provas podem ter 2 formatos básicos, né? Aquele formato onde você tem o comando da questão e você tem A, B, C, D e E, que são 5 opções. E você tem o formato certo ou errado. Ou seja, você tem uma acertativa que a banca traz para você e você vai dizer que aquela descrição que a banca fez vai estar certo ou vai estar errado. Por exemplo, é correto afirmar que a Constituição Federal de 1988 garante os princípios fundamentais. Ela faz uma declaração ali e você vai dizer se está certo ou está errado. Se você acertar a questão, você ganha 1 ponto. Se você errar essa questão, você é apenado com menos 1 ponto. Ah, Evandro, mas como é que funciona isso? Imagine um conjunto de 5 questões certo e errado. Questão 1, 2, 3, 4, 5. Onde você tem que dizer se a questão está certa ou tem que dizer se a questão está errada. O que acontece se eu acertar 3 questões e errar 2 questões? O que acontece é que essas 3 questões que você acertou, você ganhou 1 ponto. E essas 2, você perdeu elas e menos 1 ponto. Ou seja, você saiu daqui perdendo essas 2 e você ainda está devendo mais 2 pontos. Então, além de perder essas 2 que você errou, você retira mais 2 questões da tua prova. Sobra uma questão que vai virar 1 ponto. Evandro, e se eu não responder? Quando você não responde, você não ganha e não perde. Mas se você responder errado, você é apenado com menos 1 ponto. Cara, acredita, depois que você começa e acostuma, é sem sombra de dúvida a melhor forma de se fazer a prova. Porque SESP-UNB, quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Vamos para a segunda dica aí. Basicamente é um subtítulo do que eu acabei de trazer para você. Você vai ter que ler o edital, porque o edital é a lei do concurso público. Então você tem que saber se o formato das questões é A, B, C e D, A, B, C, D e E, ou se o formato da questão é certo ou errado, ou ainda, existem os formatos de questão que são A, B, C, D e E, mas eles são mais complexos, como somente uma está errada, somente 2 está errada, somente 3 está errada, somente 4 está errada, somente 5 está errada, todas estão erradas. Esse tipo de formato, esse terceiro, é uma junção entre o formato A, B, C, D e E e o certo ou errado. Porque você tem um A, B, C, D e E, mas tem que avisar cada uma delas se está certo ou está errado, está certo ou está errado, porque no final eles vão te perguntar quantas certas e quantas erradas. Para que serve isso? A probabilidade de você chutar e acertar é muito pequena. E nós vamos ver um pouquinho mais no decorrer do vídeo. Vamos ver agora a dica 3. Bem, a prova discursiva, que é a redação, é a celeuma de todo concurseiro. Primeira coisa que você tem que fazer, prova discursiva é igual prova física. Você tem que treinar, tem que escrever, tem que fazer, tem que ter regularidade. Evandro, qual é o melhor professor de prova discursiva? É você mesmo, fazendo 2, 3 redações por semana. Quem escreve vira escritor. Quem escreve muito vai se dar muito bem numa redação. Após isso, você tem que conhecer as regras do edital. Coloca-se ou não título. A maioria não traz, então colocando título ou não colocando título, você vai fazer uma boa prova. Isso aí é folclore, coisas do tipo, ai, título elimina o candidato. Folclore, tá? Só se vier expressamente proibindo. O problema é que às vezes o título foge do tema. Então você tem que tomar cuidado que a prova discursiva tem que estar ligada ao tema. Existe um esquemazinho que é introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que aí seria no 2º e no 3º parágrafo, e a conclusão. Tem que ter elementos de coesão e coerência e você vai fazer uma ótima prova de redação. Agora, faço a prova de redação no começo ou no fim. Cada um tem uma técnica. Eu faço sempre a prova de redação no início. Por quê? Porque demanda muito tempo para fazer uma prova de redação. No meu caso, geralmente 1h30 eu termino ela passando para a prova, para a folha de prova definitiva, entrego e já começo no objetivo, é menos um peso. Mas você vai descobrir isso fazendo um simulado. O posicionamento, se você faz no meio, no início, no final, uma redação, é só testando no simulado. Vamos para a dica 4 aí. O chute consciente funciona na prova SESP-UNB, mas se você estudar muito. Historicamente,
metade da prova ou com pequena variação, ele vem a meio, ou seja, você tem 120 questões, você vai ver ali com variação 62 certas, 58 erradas, e não sou eu que estou falando, é só você pegar e fazer a computação de todas as provas SESP por IB de 1993, quando eles tiveram o formato novo para frente, todas vão estar assim. Agora, o chute consciente funciona muito se você fizer uma ótima prova e se você fizer, por exemplo, 100 questões e dessas 100 questões você descobrir que tem 60 erradas na tua prova e 40 certas. Cara, pode chutar as outras na errada para equilibrar a prova. Porque de qualquer forma, se estatisticamente é meio a meio, quer dizer que se você botou 60 certa, é porque se você não tiver certo no chute consciente, você já fez uma prova horrível. Logicamente, você não vai ganhar todas as questões. Mais de 20 você consegue chegar a ganhar 8 questões no chute consciente. Há uma escadinha, turma regular, você tem que aprender o exercício, você tem que aprender o conteúdo, seja em videoaula, seja em PDF, seja em livros. Os conteúdos você vai ter. Você não tem fórmula mágica para o conteúdo chegar na sua cabeça sem você estudar. Você tem que estudar. Posteriormente tem que fazer exercícios da própria banca, mas muitos exercícios. E eu sempre aconselho o aluno, pegue uma bateria de exercício de português, por exemplo, e tire 2 cópias. Faça aquele exercício mais de uma vez. E outra, preste muita atenção nas questões que você errou. Saiba o que você errou. E as que você acertou, confira se você entendeu o que você acertou. Porque senão você vai ficar numa roda viva, errando sempre as mesmas coisas e acertando coisas pelo chute que você não sabia porque você acertou. O terceiro ponto é simulado. Treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina bem não joga bem. Paralelo ao simulado, é muito bom baixar questões originais de prova. Você baixa essas questões originais da prova e refaz elas quantas vezes você quiser. Quanto mais exercício você fizer de forma consciente, mais você vai ser desempenho na prova. Faça um bolão encadernado de provas anteriores e fique fazendo. Acostume-se com a diagramação, com a forma, com o tempo, faça muita redação, estude regular, exercício simulado e só ter um pouco de paciência que a sua aprovação vem. Só conheço 2 tipos de aluno. Um aluno que parou e não passou e o outro aluno que continuou e sempre passou. Pode acreditar, acredita em você e vai dar certo. Se inscreve no canal, dá uma pancadinha aí e deixe seus comentários, porque os seus comentários e as suas dicas viram esse tipo de vídeo. Alô você!